Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente. Sextou e a gente tá chegando nesta sexta-feira pra gente trazer muita, mas muita informação de futebol pra você que tá ligado com a gente, de esporte, né? Pra você que gosta de acompanhar as notícias de esporte, de futebol. Nosso primeiro vídeo desta sexta-feira é o último dia aí da semana de vídeos aqui do nosso canal. A gente já começa esse nosso dia de sexta-feira trazendo muita informação para vocês. Entre elas, a Arboleda do São Paulo tem fibrose na coxa e ainda é dúvida no São Paulo para a final contra o Flamengo no domingo pela Copa do Brasil. Justiça do Rio suspende interdição de São Januário após acordo entre Vasco e Ministério Público. Falar da Ponte Preta é uma notícia triste. O jogador Júnior Tavares, da Ponte Preta e São Paulo, é internado com diagnóstico de tumor no cérebro. Ainda falaremos do futsal, né? Do futsal, que há muito tempo a gente não traz notícia de futsal aqui, né? A seleção brasileira, né, domina, vence a Arábia Saudita e avança também para a semifinal aí da Copa das Nações de futsal. Falaremos do Flamengo. O jogador Alan do Flamengo será desfalque por pelo menos 2 meses e não joga finais da Copa do Brasil contra o São Paulo. Ainda, Clube Russo anuncia a contratação de Bitelo, ex-Grêmio. Falaremos também sobre Campeonato Brasileiro, Série C, Série D, Série B, Série A do Brasileirão para você. Os jogos que aconteceram ontem da Série B. Na verdade, o jogo que abriu ontem, né? A 28ª rodada da competição. A gente traz já detalhes para você que tá ligado aí com a gente. Já. E Série A também. Ontem tivemos 4 jogos na sequência aí das 23ª rodada do Brasileirão. E hoje tem mais jogo. A gente traz já as informações dos jogos de hoje. Claro, a gente vai atualizar aí a tabela de classificação, como tá na parte de baixo, na parte de cima. Como que tá a tabela de classificação depois dos jogos que já aconteceram da 23ª rodada. Tudo isso e um pouco mais daqui a pouquinho, logo depois dos nossos 2 recados. Poções e bolos da Linde, Cristiano Santos e a nossa tradicional vinheta. Você sabe, né? A gente volta assim, trazendo muita, mas muita informação para você. Então se liga aí, fique por aí. É rapidinho, a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Muito bem, tá vendo que foi rapidinho? Rapidinho a gente já tá de volta para trazer informação para você que tá aí ligado sempre com a gente.
Começar falando do tricolor paulista do São Paulo, né? O finalista e um dos finalistas da Copa do Brasil, edição de 2023. Arboleda tem fibrose na coxa e ainda é dúvida no São Paulo para a final contra o Flamengo no domingo. O zagueiro Arboleda ainda é dúvida no São Paulo para o jogo contra o Flamengo domingo, às 16 horas no horário de Brasília, a partida de ida e da final da Copa do Brasil no Maracanã. O jogador foi avaliado ontem, quinta-feira, por médicos do clube, após se machucar em jogo da seleção do Equador. Ele não tem lesão, mas foi constatada uma fibrose na coxa esquerda, onde ele ainda sente muitas dores. Pois é, ele foi substituído no confronto com o Uruguai e precisou deixar o campo de maca. Arboleda será avaliado diariamente para saber se poderá viajar com a delegação no sábado para o Rio de Janeiro. Em uma rede social, Arboleda publicou uma imagem no CT do São Paulo e escreveu, abre aspas, "Estamos bem, graças a Deus", fecha aspas. Contra o Internacional, em que foi desfalque, Dorival Júnior optou por escalar Diego Costa na zaga, ao lado de Beraldo. Alan Franco também disputa a vaga, caso Arboleda seja vetado para a decisão. Então tem hoje, né? Tem hoje e tem amanhã para que o Arboleda aí consiga se recuperar, né? Justiça do Rio de Janeiro suspende interdição de São Januário após acordo entre Vasco e Ministério Público. São Januário está oficialmente liberado para voltar a receber público. Ontem, quinta-feira, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a liminar que impedia a realização de jogos com torcida no estádio. Isso acontece após o acordo entre Vasco e Ministério Público assinado na última quarta-feira. O termo de ajustamento de conduta, mais conhecido como TAC, foi homologado e entregue ao Tribunal de Justiça do Rio para extinguir o processo movido pelo Ministério Público, de onde saiu a liminar em vigor que impede a presença de torcida nos jogos. Pois é, na proposta de TAC, o Vasco pediu a desistência da ação do Ministério Público e agora o clube também deverá abrir mão do recurso que havia empenhado contra a decisão da Justiça de manter São Januário fechado para o público. Com a decisão, os portões serão abertos para o próximo jogo do Vasco como mandante no Brasileirão contra o Coritiba no domingo, no dia 21, né, de setembro, próxima quarta-feira da semana que vem, evidentemente. O clube também pediu alteração no jogo contra o São Paulo, marcado para 7 de outubro. A partida seria em Brasília, mas o Vasco solicitou à CBF a mudança para São Januário. Já está confirmado aí, Vasco e São Paulo será realmente em São Januário. Demorou, né, rapaz? Demorou, mas o Vasco conseguiu aí um acordo com o Ministério Público e vai voltar a jogar com o público em São Januário. No momento certo, né, rapaz? O Vasco precisa aí demais do seu torcedor. Ah, Cristiano, mas torcida não ganha jogo. Não ganha, meu amigo? Torcida não ganha jogo? Se for uma torcida chamada do Vasco da Gama, ganha. Porque o ano passado, na campanha do Vasco do ano passado, em casa, o Vasco só foi perder um jogo na penúltima rodada da competição. Na penúltima rodada que o Vasco perdeu um jogo para o Sampaio Corrêa por 3-2 no final do jogo, até que deixou o Vasco ameaçado de não voltar para a Série A. Para você ver o tamanho, e olha que o Vasco não tinha o time que tem hoje. Hoje o Vasco tem um time muito bom. O time do Vasco, depois das chegadas aí dessa segunda janela de transferências do ano, né? O time do Vasco melhorou muito, demais. Eu até digo para vocês, se o Vasco tivesse feito contratações como fez nessa segunda janela de transferências, tenho certeza que o Vasco estaria em 18º, 9º, por ali. Não estaria na zona de rebaixamento, sem dúvida nenhuma. Com esse time que o Vasco tem hoje, com esse treinador, né, com essa comissão técnica aí. Agora a notícia triste porque a Júnior Tavares, da Ponte Preta e ex-São Paulo, é internado com diagnóstico de tumor no cérebro. Júnior Tavares, lateral esquerdo da Ponte Preta, foi internado na noite da última quarta-feira no hospital PUC, o
o Pontífica Universidade Católica de Campinas após sentir um formigamento no braço. Sem jogar desde o dia 23 de junho, o atleta de 27 anos foi afastado dos treinamentos da equipe campineira após passar por exames que constataram um tumor no cérebro do mesmo. Júnior Tavares estava com a família quando começou a sentir um formigamento no braço e foi levado às pressas para o hospital da PUC. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo GE. A Ponte divulgou uma nota sobre o caso. Desde que houve o diagnóstico inicial, a Ponte Preta tem acompanhado de perto toda a situação do atleta e vem prestando auxílio e dando todo o suporte necessário. A reportagem entrou em contato com o hospital e a assessoria de imprensa informou que as informações do estado de saúde ficarão sobre responsabilidade da Ponte. O atleta, formado nas categorias de base do São Paulo, está na Ponte Preta desde dezembro. Foram 24 jogos pelo clube, mas apenas 5 pela Série B. Ele fez parte do elenco e conquistou o acesso e o título da Série A2 do Campeonato Paulista com Hélio dos Anjos. Melhoras aí pro jogador, né, rapaz? Notícia triste, sinceramente triste, porque para quem gosta de futebol é uma notícia triste, né? O cara tá bem de uma hora para outra, a vida da gente é complicada, né, gente? Você tá bem de um momento para o outro, acontece uma... Jesus Cristo, rapaz. Vamos falar de futsal, porque o Brasil vence a Arábia Saudita e avança à semifinal da Copa das Nações de futsal. O Brasil sim garantiu na semifinal da Copa das Nações de futebol, na verdade de futsal, né? Ao vencer a Arábia Saudita por 3-0 na noite da última quinta-feira, ou seja, de ontem, na Arena Sorocaba. Diferentemente da estreia, desta vez a seleção decidiu o jogo ainda na primeira etapa, com gols de Pito, 2, e também do Marlon. O time mostrou uma atuação mais segura e praticamente não sofreu ao longo dos 40 minutos. O resultado, aliás, garante à seleção a primeira colocação no Grupo A. Arábia Saudita e Japão disputarão a segunda vaga da chave nesta sexta-feira. E o time comandado por Marquinhos Xavier aguarda agora o desfecho da primeira fase para conhecer seu adversário no mata-mata. O torneio está sendo disputado em Sorocaba, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, no interior do estado, até o dia 17 de setembro. A final será às 10 horas da manhã, domingo, e terá transmissão ao vivo aí do Esporte Espetacular, caso o Brasil, chegue à decisão. As seleções participantes foram divididas em 2 grupos de 3 equipes cada. Brasil, Japão e Arábia Saudita se enfrentam no Grupo A. Já o Grupo B terá disputas entre Irã, Paraguai e Colômbia. Os times jogarão entre si dentro de seus grupos e os 2 melhores avançam para o mata-mata. Pois é, rapaz, é o Brasil, né, rapaz? O Brasil aí no futsal, que também é muito forte. Fala do Flamengo, domingo tem Flamengo e São Paulo, final da Copa do Brasil, jogo de ida, né, rapaz? Pois é, o Flamengo vivendo um momento turbulento demais, a pressão tá gigantesca lá no ninho do Urubu. Alan, do Flamengo, será desfalque por pelo menos 2 meses e não joga finais aí da Copa do Brasil. Nem esse jogo, nem o jogo da volta semana que vem no Morumbi. Alan atuou por pelo menos, na verdade, de 20 minutos na derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense pelo Brasileirão na última quarta-feira. O volante realizou o exame e foi constatado uma ruptura da fáscia plantar no pé esquerdo. O departamento aí médico definiu um tratamento conservador com duração inicial de 2 meses. Sendo assim, Alan será desfalque nas 2 finais da Copa do Brasil contra o São Paulo, que estão marcadas para dia 17 e 24 deste mês. A previsão inicial é que o tratamento dure 8 semanas, porém, há a chance aí do volante não atuar mais nesta temporada. Alan entrou no intervalo substituindo Davi Luiz, que atuou o primeiro tempo como volante, mas caiu sozinho no círculo central aos 16 minutos e pediu substituição. No desembarque no Rio, durante a madrugada, o jogador usava moletas e apresentava dificuldade para andar. Alan
é um dos reforços pedidos por Sampaoli. O Flamengo pagou mais de 43 milhões de reais, mas desde que chegou ao clube, atuou apenas 5 vezes como titular. São 13 jogos até o momento. Eu lembro muito bem, nós trouxemos aqui, quando o Flamengo foi contratar o Alan, os dirigentes do Flamengo, ele estava machucado lá no Atlético, ele não estava jogando, ele estava machucado no Atlético, tentando se recuperar de uma contusão. E os dirigentes do Flamengo disseram o seguinte: não é porque o Alan está machucado que nós não vamos contratá-lo. Nós temos um departamento médico muito bom que vai avaliar a situação do Alan, e se tudo tiver na medida, né, da maneira que a gente imagina, nós vamos contratar o Alan, né, mesmo ele estando inativo no Atlético Mineiro. Aí eu pergunto, rapaz, você contrata um jogador que nem o Alan, 50 pilas, né, 50 milhões, machucado no Atlético Mineiro, ele chega no Flamengo, não consegue jogar também. Não é para ser cobrado esse departamento médico do Flamengo, não? Porque todo jogador quando chega num clube, ele faz uma bateria de exames. E nesses exames, dá para saber se o jogador está machucado, se ele tem probabilidade de contusão, ou se ele tem uma pequena contusão que vai se agravar com o tempo. Os médicos especialistas estão ali justamente para descobrir isso. Será que ninguém percebeu isso? Ou alguém percebeu e falou assim, não, mas isso aqui pode se agravar, mas com esse tratamento aqui a gente consegue conter. Se foi assim, o Flamengo deu um tiro no pé. É um ótimo jogador. Não estou falando aqui que o Alan é ruim, não é. Mas você comprar um jogador por 50 milhões de reais e ele não jogar quando o clube mais precisa, porque o Alan foi contratado justamente porque o Arrascaeta, aliás, para dar um descanso, vamos colocar assim, para o Arrascaeta, que se machuca muito também, que tem um problema sério no tornozelo, né? Tem um problema sério no tornozelo o Arrascaeta. A maioria das vezes que o Arrascaeta jogou esse ano, jogou no sacrifício. Tanto que estão fazendo um trabalho aí para que o Arrascaeta possa jogar essa partida de ida no Maracanã, porque sabe da importância. A válvula de escape seria o Alan, e aí o Alan também não joga, né? Na hora decisiva que o Flamengo precisa. Aí é complicado, aí é muito complicado. Vamos falar do Tricolor Paulista, aliás, vamos falar do Grêmio, né, rapaz? O Grêmio confirmou, então, a venda de Bitelo. O clube russo anuncia a contratação de Bitelo, ex-Grêmio. O Dinamo Moscou da Rússia anunciou oficialmente, quinta-feira, ou seja, ontem, a contratação do meia Bitelo, ex-Grêmio. O jogador assinou contrato por 5 temporadas até a metade de 2028. O clube russo adquiriu o jogador de 23 anos por 10 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais na cotação de hoje, de ontem, né? O Grêmio detém 70% dos direitos do jogador e ficará com cerca de 36,4 milhões de reais. Os outros 30% pertencem ao Cascavel do Paraná. Além disso, né, o Tricolor ficará com 20% da chamada mais-valia, ou seja, vai receber esse percentual entre o valor que foi pago por Bitelo e o valor de uma futura venda, caso ele se valorize no futebol russo e seja negociado por mais de 10 milhões de euros. Bitelo estava a serviço da seleção olímpica no Marrocos e nem voltou para o Brasil. O meia, na verdade, desembarcou em Moscou na quarta-feira, anteontem. Realizou exames e assinou contrato com o Dinamo ontem, quinta-feira, último dia da janela de transferências na Rússia. A venda de Bitelo dá fôlego nas finanças do Grêmio, que fica mais próximo de atingir a meta orçamentária em negociação de atletas. O clube tentou lucrar mais com a transação junto ao Cascavel, dono aí dos demais 30% dos direitos do jogador, mas não
conseguiu. Contratado pelo Grêmio em 2019, ainda para as categorias de base, Bitelo estreou no profissional em 2021. No ano seguinte, passou a ter protagonismo, sendo vice-artilheiro da equipe na temporada. No total, o meia fez 93 jogos pelo tricolor, com 19 gols e 8 assistências. O clube postou um agradecimento nas redes sociais. Claro, boa sorte aí pro Bitelo, né, rapaz? Pro Bitelo, é um baita jogador, né? Não é um craque assim, mas é um jogador muito bom. É um jogador e novo, né? 23 anos, tem tudo aí, tem muita coisa para se desenvolver ainda, né? No futebol. Boa sorte pro Bitelo. Falar do Atlético Paranaense, gente, tem coisas que, por mais que a gente não queira, tá no sangue, né? Evidentemente que todo mundo conhece o caso do Bruno, né? Que matou a Elisa, né? Ou mandou matar a Elisa. Todo mundo lembra desse caso. O filho do Bruno, sabe que profissão que ele escolheu? Sabe? A do pai, goleiro. Filho de Bruno e Elisa Samúdio, o Bruninho defende 2 pênaltis em decisão pelo Atlético Paranaense Sub-13. Filho do ex-goleiro Bruno e da ex-modelo Elisa Samúdio, o jovem Bruninho se destacou em uma partida do Sul Brasileiro BG Prime, nesta quinta-feira, ou seja, ontem, no CT do Caju. O garoto de 13 anos defendeu 2 pênaltis e classificou o Atlético Paranaense para as semifinais da competição. O Furacão empatou em 2-2 com o Juventude no tempo normal, pelas quartas de final. Nas penalidades máximas, com as defesas de Bruninho, o time paranaense avançou com vitória por 4-3. Antes, o time rubro-negro tinha passado pelo Nação Esporte SC nas oitavas de final. Já na primeira fase, o Atlético foi o líder do grupo C, com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sul Brasileiro BG Prime, conhecido como torneio de base, que envolve clubes do sul do Brasil, tem mais de 5 mil atletas entre o Sub-10 e o Sub-17. Além de Bruno, mais ex-atletas e até em atividade também tem filhos no campeonato. Alex, Fernandinho e também Yarley, entre outros. Boa sorte aí pro Bruninho, né, rapaz? Porque já sofreu demais, né? Esse menino, que Deus continue abençoando ele. Porque, meu amigo, a gente reclama muito da vida da gente, mas o que esse menino passou, cara, sinceramente, o que esse menino passou, não desejo pra ninguém. Eu não tenho um inimigo, eu acredito que eu não tenha, né? Pelo menos eu não considero ninguém como inimigo. Mas se fosse uma casa de ter inimigo, se eu tivesse algum inimigo na vida, não desejaria o que esse menino passou. O que ele passou, o que a família dele passou, a avó, enfim. Não desejaria, sinceramente. Foi, né? A gente que tá de fora, a gente... Pelo amor de Cristo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui, né? Vamos seguir. Boa sorte pro Bruninho aí. Falar do Corinthians. Rapaz, o Corinthians perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Cássio cobra atenção em reação do Corinthians. Abre aspas, não temos mais tempo para perder pontos. Fecha aspas, né? Já a gente fala de Série A de forma direta, né? Mas vamos falar dessa notícia aqui do Corinthians. Capitão do Corinthians, o goleiro Cássio, cobrou a atenção da equipe após a derrota sofrida para o Fortaleza na última quinta-feira por 2-1 no Castelão, ou seja, ontem. Ao deixar o campo, o goleiro admitiu que o Corinthians não conseguiu manter a bola e ficou exposto. Fortaleza terminou a partida com 20 finalizações contra 5 do adversário. Esses jogos são muito equilibrados. A gente tem que estar atento a todo momento. Sofremos com a bola, não conseguimos ficar com a bola. Sofremos muito contra-ataque. Uma hora iríamos tomar o gol. É lei do futebol. A gente tem que ficar mais atento, mais ligado nos lances e tentar evitar os gols. Contra o Corinthians, Fortaleza perdeu um pênalti e teve um gol anulado, ambos com Marinho. Cássio ainda cobrou reação da equipe nos 2 possíveis jogos, ambos em casa. O Timão pega o Grêmio segunda-feira em partida atrasada da 15ª rodada e na sexta-feira encara o líder Botafogo. Temos que ganhar. Hoje poderíamos ter saído com 1 ponto, mas não deu. Nos outros 2 jogos temos que fazer 6 pontos em casa. Não temos mais tempo para perder
pontos, é fazer 2 grandes jogos e conseguir 2 vitórias, declarou Cássio. Até porque aqui, ó, o Corinthians termina a rodada na 14ª posição com 26 pontos. A sorte, coloca entre aspas aí, é que o Santos perdeu ontem e o Santos tem 21 pontos e abre a zona de rebaixamento, ou seja, o Corinthians, né, pode aumentar com esse jogo atrasado que ele tem contra o Grêmio. Se ele vencer, ele aumenta de 5 para 8 pontos da zona de rebaixamento. Se a gente pode chamar assim de sorte, porque se o Santos vence, por exemplo, na rodada, o Santos iria a 24 pontos e ficaria a 2 pontos do Corinthians. Bahia venceu também, né? Ficaria a 2 pontos do Corinthians, ou seja, o Corinthians ficaria a 2 pontos da zona do rebaixamento. Para vocês terem uma ideia aí de como tá perigosa a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ainda não tá aquele desespero, ainda não. Porque tem esse jogo atrasado, mas se o Corinthians não conseguir os 3 pontos contra o Grêmio, que também precisa do resultado, o Grêmio perdeu ontem, a gente vai falar já, perdeu para o Bragantino, em Bragança Paulista. Então o Grêmio vem mordido também aí, porque assim, o Grêmio está ali no G4, ele vencendo, só ele avança, só ele que avança. É um jogo atrasado, todo mundo já jogou na rodada. Se ele ganha, ele também sobe, né? Ele se distancia ali dos concorrentes. Ou ele se aproxima de alguém, ou ele ultrapassa alguém na tabela. Então é um jogo importante para o Corinthians, mas também muito importante para a equipe do Grêmio, evidentemente. Mas vamos aguardar aí. Na segunda-feira tem Grêmio e Corinthians. Gente, segura só um pouquinho aí que a gente volta já para a gente falar de Série A, Série B, Série C, Série D do Brasileirão. Tudo isso. Daqui a pouquinho a gente traz para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Trago também os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro da Série A. Cristiano, jogo da Série A hoje? Começou na quarta-feira e só vai terminar amanhã a rodada 23 do Brasileirão da Série A. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente finalizar esse nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023. Estamos de volta, vamos lá então. Falar de Série D do Campeonato Brasileiro. A Série D já está na decisão, né, rapaz? Na final da competição, já tivemos a primeira partida, a partida de ida, né? Ferroviária empatou em 0-0 jogando em casa contra o Ferroviário. Ferroviária e Ferroviária. Tá bom? Não é 2 times com o mesmo nome, não. É quase. Só muda a última letra. O e A. Entendeu aí? Pois é, gente. Então, já tivemos a primeira partida, empate em 0-0.
Segundo jogo acontece amanhã às 16 horas, agora na casa do Ferroviário, tá? Ferroviária vai visitar o Ferroviário pra gente conhecer o campeão aí da Série D do Campeonato Brasileiro 2023. É bom a gente lembrar que assim como o Ferroviário e Ferroviária já estão na Série C do ano que vem, Atlético Clube e Caxias também já estão lá, os 4 times que conseguiram, né, avançar aí. Falar de Série C do Campeonato Brasileiro também na sua reta decisiva aí, né? Estamos no octagonal final da competição. Grupo B, que tem o Brusque liderando com 6 pontos. Em segundo, o Operário 3 pontos. Em terceiro, o São Bernardo 3 pontos. E o São José ainda não pontuou. Nesse grupo, a terceira rodada começa amanhã, mais conhecido como sábado. Às 16 horas teremos aí o São Bernardo jogando contra a equipe do São José. Já o Brusque joga no domingo, recebe a equipe do Operário, ou seja, os 2 primeiros do grupo se enfrentam e os 2 últimos também. Grupo C, que tem o Volta Redonda com 4 pontos, Paysandu 4 pontos, Botafogo da Paraíba 3 pontos e o Amazonas ainda não pontuou. No sábado teremos o Amazonas recebendo o Volta Redonda, a chance do Volta Redonda já eliminar aí o Amazonas, um adversário, né, rapaz? Já eliminar um adversário aí. Então o Amazonas recebe o Volta Redonda, que lidera aí esse grupo C. O Paysandu, que é o segundo colocado ali na tabela, joga contra o Botafogo da Paraíba. É a chance também de embolar tudo aí, rapaz. Já tá embolado, né? De embolar tudo aí. O Paysandu, se o Paysandu vencer, ele vai a 7 pontos, ele pode até assumir a liderança do grupo, caso o Volta Redonda não consiga vencer a equipe do Amazonas. E se o Paysandu vencer, o Paysandu abre ali 4 pontos, né? 4 pontos do Botafogo, que é o terceiro. Ou seja, se Volta Redonda e Botafogo vencerem, aliás, se Volta Redonda e Paysandu vencerem os seus jogos, eles dão um passo assim gigantescos, né? Gigantesco, na verdade, para a classificação. Ficam muito próximo aí a classificação e já na próxima rodada pode ser definida aí a classificação. Porque o Volta Redonda vai enfrentar, vai ter o jogo da volta, né? Contra o Amazonas, só que agora no Rio de Janeiro. E o Paysandu vai visitar a equipe do Botafogo da Paraíba. Pois é, rapaz, vocês imaginam como vai estar, né, lá o Mangueirão. Vocês imaginam como é que vai estar o Mangueirão do estádio aí do Paysandu? Meu Deus do céu, lotado, abarrotado de gente. Pois é, gente, Série D, Série C, a gente fala assim aqui, a gente fala. Vamos falar da Série B, que já teve aí ao início da 28ª rodada no empate entre Londrina e Ituano em 2-2, hoje mais conhecido como sexta-feira, lá no estádio Oba, que é o estádio do Vila Nova, teremos o Vila recebendo a Ponte Preta às 19 horas. Também, nesta noite de sexta-feira, lá no Frasqueirão, a equipe do ABC recebe o Sport que, se vencer, assume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, até o jogo do Vitória, né? Até o jogo do Vitória aí. Se o Vitória não conseguir vencer o seu confronto, o Sport volta para a liderança da competição. O ABC precisa da vitória desesperadamente. O time do ABC precisa aí tirar uma diferença de 12 pontos para o Sampaio Corrêa, que é o 16º colocado, fora da zona de rebaixamento. Será que ainda dá, rapaz, para o ABC? Eu acho que não. Pelo campeonato que fez até aqui, para mim o ABC já está condenado, né? No sábado teremos o complemento aí da rodada. O Criciúma recebe às 15h30 a equipe do Mirassol no estádio Santa Cruz, em São Paulo, no interior de São Paulo. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Atlético Goianiense às 17 horas. Também às 17 horas do sábado, o Sampaio Corrêa recebe a Chapecoense lá no Alfredo Jaconi. Também no sábado, só que às 18 horas, o Juventude recebe o CRB. O Juventude vem de derrota e o CRB vem de uma goleada contra o líder da competição, Vitória, por 6-0. Vai ser um jogo bastante interessante. No domingo, fechando aí a 28ª rodada no Brinco de Ouro da Princesa, às 15h45, temos o Guarani recebendo a Tombense. Às 18 horas, também domingo lá no Barradão, o Vitória tenta aí se recuperar de uma dura derrota pro
pro CRB, né, rapaz, por 6-0 na rodada passada, recebe a equipe do Avaí. O Avaí que precisa vencer para não correr risco de terminar a rodada 28 na zona do rebaixamento. E a Vitória precisa vencer também para ficar mais perto aí da Série A e também passar mais uma rodada aí na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Fechando a rodada na segunda-feira, teremos no estádio Jorge Ismael de Biase, o Novo Horizontino recebendo a equipe do Ceará. O Ceará que precisa vencer, porque tá ali na perseguição, quem sabe, rapaz, ainda dá pro Ceará, né? Tem 41 pontos, o quarto colocado, que é o Novo Horizontino, né? Que é o seu adversário, é um jogo direto, tem 45 pontos, ou seja, são 4 pontos de diferença. Se o Ceará ainda pensa em classificação para a Série A do ano que vem, não pode perder esse jogo, tem que vencer esse jogo aí, porque assim sendo, vencendo esse confronto, ele ficaria a 1 ponto do próprio Novo Horizontino. Então é a rodada 28 da Série B do Brasileirão. Claro que a gente vai acompanhar tudo nesse final de semana. Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente traz as informações para vocês que estão ligados sempre com a gente. Fala de Série A do Brasileirão, já falamos para vocês aqui dos jogos da quarta-feira ontem, né? Ontem, na edição do vídeo de ontem, falamos aí da vitória do Furacão fora de casa 3-0 para cima do Flamengo e o Internacional 2-1 para cima do São Paulo. Ontem, mais conhecido como quinta-feira, o Santos recebeu o Cruzeiro. Santos abrindo a zona de rebaixamento, o torcedor até lotou a Vila Belmiro, né, rapaz? Para empurrar o Santos aí, quem sabe ganhando o jogo, saindo da zona de rebaixamento. Mas o Cruzeiro não tomou conhecimento. Cruzeiro que estreou aí o seu novo técnico Zé Ricardo e estreou bem o Zé Ricardo, né? 3-0 o Cruzeiro para cima do Santos na Vila Belmiro. E a situação do Santos, que já não era boa, se complicou ainda mais. Já já eu explico por que a situação do Santos se complicou. Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1, jogo bastante movimentado. Fortaleza teve gol anulado, perdeu muitos gols, perdeu um pênalti, o Marinho perdeu um pênalti e teve também um gol anulado, né? O juiz deu ali que o Marinho dominou a bola com o braço, acabou anulando. Mas o Iago Pikachu, no final do jogo, acabou fazendo o segundo gol do Fortaleza, que deu a vitória ao Fortaleza aí por 2-1 contra o Corinthians. O Coritiba, outro time também que briga naquela parte de baixo da tabela de classificação, assim como o Bahia, né? O Bahia também na mesma situação, só que acima, né? Fora da zona do rebaixamento. O Coritiba começou bem, fez 1-0 no comecinho do jogo, né, rapaz? No comecinho do jogo. Mas aí tomou 3 gols em seguida e depois tomou mais um no segundo tempo. 4-2, né? Para a equipe do Bahia. O Bahia que abre... Lembra que eu falei que o Santos se complicou? Com a vitória do Bahia, a Bahia abriu 4 pontos do Santos, né? Na zona de rebaixamento. Ou seja, complicou a situação do Santos, né? E do Coritiba também no Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala aí a gente dá uma passada na classificação. Evidentemente que o Bahia com essa vitória abriu um leque muito grande para o Bahia, porque na próxima rodada o Bahia pega justamente o Santos em casa, em Salvador, aqui na Bahia. Ou seja, é a chance, Bahia vencendo o Santos, de se livrar de vez da zona de rebaixamento, que aí ele abriria 7 pontos da zona do rebaixamento, né? Complicaria ainda mais a vida do Santos e livraria sua cara praticamente. Matematicamente ainda não, mas abriria 7 pontos da zona do rebaixamento, então praticamente ele começaria já a enxergar, a olhar, né, para a parte de cima da tabela e não para a parte de baixo mais. Tivemos também, fechando os jogos aí da quinta-feira, o Bragantino recebeu o Grêmio e venceu por 2-0. Pois é, rapaz, 2-0 o Bragantino lá na Abichedi, em Bragança Paulista. O Grêmio que tem um jogo na segunda-feira contra a equipe do Corinthians. Esse jogo ficou mais decisivo ainda para o Grêmio, né? O Grêmio precisa vencer para continuar ali no G4 da competição. Se ele vencer nesse momento, do jeito que a tabela está nesse momento, se a rodada terminar assim, do jeito que está, daqui a pouco eu passo a classificação para você, o Grêmio ganhando do Corinthians, ele assumiria a segunda colocação. Só que ainda falta o complemento dessa 23ª rodada, né? Vamos falar dos jogos que acontecem então
Nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, teremos o Cuiabá contra a equipe do América Mineiro. 8 horas da noite a bola rola, vamos saber das coisas aqui das duas equipes. Escalação, né, das duas equipes, começando pelo Cuiabá do técnico Antônio Oliveira. A provável escalação é Walter no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Imperiu e também Riquelme, Raniel, Fernando Sobral e Cepelini. Jonathan Cafu, então Wellington Silva, Cleison e Daverson na frente. Esse é o provável time do Cuiabá, né, para o confronto aí contra a equipe do América Mineiro. O América Mineiro precisa demais da vitória. Depois da vitória do Bahia ontem, o América Mineiro vai para cima com tudo do Cuiabá, porque se não vencer nessa rodada, se complica demais. O América Mineiro do técnico Fabian Bustos, né? Provável escalação então do América tem Cavicchioli no gol, Ricardo Silva, Maidana e Avelar, Matheus Henrique, Juninho, Lucas Cal, Martínez e Rodrigo, o Rodriguinho, né? Ou então Nicolas Mastriani e Varanda, ou então Felipe Azevedo na frente. Esse é o provável América Mineiro para o confronto de logo mais às 8 horas da noite contra a equipe do Cuiabá lá no Mato Grosso. Outro confronto que acontece também nesta noite de sexta-feira é o confronto entre Palmeiras e Goiás. O Palmeiras precisa vencer para continuar na perseguição aí contra a equipe do Botafogo. Palmeiras do técnico Abel Ferreira. O técnico português terá um desfalque certo para a partida desta noite. O zagueiro Murilo foi expulso no derby contra o Corinthians e cumpre suspensão automática. Luan será o seu substituto nesta noite. Abel ainda tem outras dúvidas para o confronto. Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios e Rafael Veiga retornaram aí de compromissos por suas seleções e dependem de avaliação física para serem utilizados ou não pelo treinador nesta noite. Além disso, Abel estuda possibilidades para a vaga de Dudu, lesionado. A tendência é que o lateral Mike atue improvisado na função, com Marcos Rocha sendo titular na direita. Provável escalação então do Palmeiras: o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e o Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony na frente. Esse o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra o Goiás. Goiás do técnico Armando Evangelista. O treinador esmeraldino faz pelo menos 3 mudanças, já que não pode contar com Maguinho, também Lucas Halter e Guilherme Marques, todos suspensos. A tendência é que os substitutos sejam Bruno Santos, Sidmar e Palácios. O atacante Matheus Babi também pode aparecer no time no lugar de João Magno. Provável escalação então do esmeraldino: Tadeu no gol, Bruno Santos, Sidmar, Bruno Melo e Hugo, William Oliveira, Morelli e Palácios, Alano, João Magno, então o Matheus Babi e Anderson Oliveira na frente. Esse é o provável time do Goiás para o confronto difícil, né, rapaz? Confronto dificílimo contra o Palmeiras no Allianz. Repito, Palmeiras precisa da vitória. Por quê? Porque o Botafogo, né, rapaz? Botafogo, que daqui a pouco eu vou falar do jogo do Botafogo, que é amanhã. Botafogo joga amanhã fora de casa contra o Atlético Mineiro. Botafogo é o jogo que fecha a rodada. Ele já vai saber de todos os resultados. Já vai saber, inclusive, desse resultado aqui do Palmeiras. Torcedor do Botafogo, os jogadores de direção vão estar ligados, evidentemente, nesse confronto do Palmeiras. Se o Palmeiras perder esse confronto ou empatar, né, o time do Botafogo vai continuar com uma vantagem muito boa. Se o Palmeiras vencer, que é mais provável, a diferença vai cair aí, o time do Botafogo vai entrar pressionado, né? Vamos colocar assim, para vencer o confronto e voltar a ter a mesma diferença de pontos. Mesmo se o Botafogo perder e o Palmeiras vencer, ainda continua, né, uma diferença muito boa de pontos, né? Muito boa de pontos aí. Já o Goiás precisa desesperadamente da vitória, porque com a vitória do Bahia, o Goiás foi ultrapassado pelo mesmo. O Bahia chegou a 25 pontos também, só que 6 vitórias, ambos têm, né? O Bahia tem 6 vitórias, chegou a 6 vitórias, o Goiás já tem 6 vitórias. Só que o Bahia tem menos 4 de saldo, já o Goiás tem menos 9. Por isso,
o Goiás caiu para a 16ª colocação da tabela de classificação ali do Brasileirão. Pois é, então a classificação para você, vou passar para você que está aí ligado com a gente, para a gente fechar esse nosso vídeo. Botafogo lidera com 51 pontos, joga amanhã às 21 horas no horário de Brasília, completando aí a 23ª rodada. O Palmeiras joga hoje, como já disse para vocês, se ganhar, chega a 44 pontos e pode ficar aí a 7 pontos, né? A 7 pontos da equipe do Palmeiras, ou seja, diminui a diferença aí, joga, aliás, do Botafogo, né? O Palmeiras ganhando hoje, ele fica a 7 pontos e joga a pressão pro lado do Botafogo, que tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro. O Grêmio perdeu ontem, continua com seus 39 pontos. O Flamengo também perdeu na rodada pro Atlético Paranaense por 3-0. O Grêmio perdeu por 2-0 pro Bragantino. O Flamengo caiu para a 4ª colocação também com 39 pontos. O Bragantino, com a vitória, chegou a 39 pontos. Não ultrapassou o Flamengo na tabela de classificação, porque o Flamengo tem 11 vitórias e o Bragantino chegou à 10ª vitória com o triunfo de ontem sobre a equipe do Grêmio. O Fluminense ainda joga o clássico contra o Vasco também no sábado, né? No sábado, aí, às 16 horas, ou seja, amanhã, o Fluminense joga esse confronto aí contra a equipe do Vasco. Já já vou trazer informações aqui de Fluminense e também de Vasco para esse confronto aí. O Fluminense está na 6ª colocação, com jogo a menos. Se ele ganhar aí, ele chega... Deixa eu ver se ele ultrapassa o Flamengo. Ele chega a 12, ultrapassa o Flamengo. O Fluminense pode ultrapassar aí Bragantino, Flamengo e Grêmio. Ele pode assumir a 3ª colocação em caso de vitória sobre o Vasco da Gama. O Atlético Paranaense subiu para 37 pontos na 7ª colocação. 8º Fortaleza com a vitória, 35 pontos. Em 9º, o Atlético Mineiro, que ainda joga 31 pontos. O Atlético pode chegar a 34 pontos e, né, continuar ali na cola do Fortaleza. Em 10º, Cruzeiro com 29 pontos. Cruzeiro subiu na tabela. O Internacional, com a vitória, também chegou à 11ª colocação, também com 29 pontos. O Cuiabá, que ainda joga nesta noite contra o América Mineiro, tem 28 pontos. Se vencer, se o Cuiabá vencer, ele pode assumir aqui a 9ª colocação do campeonato. Caso ele ultrapasse aí Internacional, Cruzeiro, e pode ultrapassar até o Atlético Mineiro, caso o Atlético não consiga vencer amanhã o Botafogo jogando lá no Mineirão. Aliás, na MRV Arena, né, rapaz? Que é a nova arena, a nova casa aí do Galo Mineiro. São Paulo é o 13º colocado com 28 pontos. 14º, Corinthians, 26. 15º, Bahia, com a vitória. O Bahia chegou a 25 pontos e assumiu a 15ª colocação. Goiás ainda joga nesta noite contra o Palmeiras. Caiu para a 16ª posição. Dentro da zona do rebaixamento, Santos, 17º, 21 pontos. Já jogou. 18º, Vasco joga amanhã contra a equipe do Fluminense, 17 pontos. Se o Vasco vencendo aí, o Vasco chega a 20 pontos. Fica ali a 1 pontinho do Santos e continua a 5 pontos. Pode continuar a 5 pontos do Goiás. Lembrando que o Vasco, esse mês ainda faz aquele jogo, né? Contra o América Mineiro, né? Aquele jogo remarcado contra o América Mineiro. Por isso, o Vasco está ali. Por isso é importante o Vasco vencer o Fluminense, mesmo sendo um clássico, né? Mas quem está na situação que o Vasco está, precisa vencer, independentemente do adversário. É forte o Fluminense? Muito forte, mas precisa vencer. Vencendo, ele chega a 20 pontos e continua na perseguição ali do 16º colocado, que nesse momento é a equipe do Goiás. 18º, então, Vasco com 17 pontos, ainda joga. O América Mineiro também ainda joga na rodada, está com 16 pontos na 19ª colocação. O Coritiba já jogou, continua na lanterna do campeonato com 14 pontos. Aí o Coritiba agora vai secar todo mundo, vai secar a América, vai secar Vasco, o Santos já perdeu. Então o América Mineiro, o Coritiba agora vai, nesses jogos que restam, Cuiabá e América, Palmeiras e Goiás, Vasco e Fluminense, esses jogos aí, esses 3 jogos, o Coritiba, na verdade, vai torcer contra os seus adversários diretos. Vamos saber das coisas aqui do Fluminense e também do Vasco da Gama, né? O jogo acontece amanhã, um dos jogos aí que fecha a rodada, né, do Brasileirão, 23ª rodada do Brasileirão. A gente vai trazer para vocês então, para a gente fechar esse nosso vídeo aqui, informações de Vasco e também do Fluminense para esse confronto de logo mais. Clássico, né, rapaz? Clássico lá no Tapetim,
no Newton Santos. E a gente vai contar para vocês aqui então como que esses times estão se preparando aí para esse confronto de logo mais. Confronto aí histórico, né, rapaz? Grande rivalidade aí, ultimamente não por disputa de títulos. Ultimamente o Vasco, né, não tem disputado títulos, isso é uma grande verdade, mas a rivalidade de grandes jogos aí continua, evidentemente. Vou falar do Vasco, que é o mandante aí desse confronto. Ramon Dias faz testes e Vasco pode ter mudanças no ataque para enfrentar o Fluminense. O Vasco deverá ter mais de uma mudança para enfrentar o Fluminense às 16 horas de amanhã, sabadão. Pois é, no estádio Newton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Ramon Dias fez testes na equipe ao longo da semana e o time poderá ter novidades no ataque. Uma alteração é natural, a volta de Zé Gabriel depois de cumprir suspensão. O volante entra na vaga de Guery Medel, que recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada e desfalca o Vasco. A defesa não deve ter outras mudanças, assim a escalação tende a ser com Léo Jardim no gol, Robson, Maicon, Léo, Lucas Piton e também o Zé Gabriel. Na frente, a história é outra. Pois é, surpresas no ataque também podem acontecer. A expectativa da torcida, que esgotou os ingressos para o jogo, é ver Payet como titular pela primeira vez, mas isso pode ficar para depois. O francês tem feito atividades de recondicionamento, mas ainda não atingiu as condições físicas ideal. Mesmo assim, o treinador pode surpreender na frente. Jogadores como Rossi e Sebastião Ferreira foram testados no ataque do Vasco. A tendência hoje é que Serginho saia do time. Além de Sebastião, Alex Teixeira também agradou no jogo treino da última segunda-feira. Os dois marcaram na goleada sobre o São Cristóvão, mas Rossi quem larga na frente por oportunidade. Então é o Vasco e a sua preparação para o confronto de logo mais, ou seja, de amanhã, às 16 horas no horário de Brasília, contra o Tricolor das Laranjeiras. Falar do Flusão, Tartar, isso mesmo, Tartar. Lembra, gol contra o Vasco no Tri e sonha com Libertadores. Abre aspas. Os deuses do futebol precisam pagar o Fluminense, fecha aspas. Que é isso, rapaz? Que é isso, menino? Calma, menino. Quase 13 anos se passaram desde o dia 7 de novembro de 2010, mas as emoções daquela tarde de domingo no estádio Newton Santos ainda mexem com as recordações de Tartar, autor do gol que garantiu a vitória do Fluminense em cima do Vasco por 1-0. O atacante manteve o time aí na liderança do Brasileirão daquele ano, que terminaria 4 rodadas depois com a conquista do tricampeonato do Flusão. Aquela partida contra o Vasco é um grande rival nosso do Rio de Janeiro, que não gostaria de maneira nenhuma que saíssemos campeões. Então, além de toda a rivalidade, era um jogo que tinha um peso muito grande, né? Por ser reta final de Brasileiro. Tinha outros clubes ali também no encalço do Fluminense. Então, fomos para uma guerra, né? E tive a felicidade de fazer o gol num contra-ataque rápido. O goleiro deu um rebote. Eu consegui chegar, concluindo e seguramos aquele 1-0. E aqueles 3 pontos ali foram de suma importância naquela reta final de Brasileiro até chegar à grande consagração, que foi o campeonato depois de 26 anos, disse aí o ex-jogador do Flusão. Às vésperas de um novo jogo entre Fluminense e Vasco no Newton Santos, Tartar conversou com o GE sobre o momento no Serrano de menor investimento no Rio e também sobre as recordações do vice na Libertadores de 2008 e no título de 2020. A torcida do Fluminense chama lá o Newton Santos de salão de festa, mas sempre foi um bom campo. Eu tive até recentemente lá, eu tive até recentemente lá, podendo fazer um amistoso junto do Serrano. Agora tem um novo gramado, né? Um gramado diferente e onde a bola corre muito bem. Fica um jogo vivo, um jogo diferente, mas acredito eu que o Fluminense vai sair muito bem nesse tipo de campo, devido à plataforma do Diniz de jogar de aproximação, toques rápidos. Eu vou no palpite de 2-0, segundo aí o ex-jogador do Fluminense. A grande verdade é que o Fluminense está pensando em Libertadores. Claro que ninguém quer perder. O Fluminense, não, ainda mais clássico.
Mas esse jogo vale assim demais pro Vasco. Já pro Fluminense, se o Fluminense perder, o torcedor vai ficar chateado? Não. Sinceramente não. Por quê? A ambição do Fluminense esse ano é a Libertadores. Tá na semifinal da competição. É a Libertadores da América. O torcedor do Fluminense tá com a cabeça no... Quem? No Internacional. Se o Fluminense perder esse confronto... Agora, se o Vasco perder, aí é preocupante, porque o Vasco tá na zona de rebaixamento. Os concorrentes ali fora da zona de rebaixamento ganharam, né? Então, assim, pro Vasco é jogo de vida ou vida. Pro Vasco é jogo de vida ou vida. Pro Fluminense, ganhou, beleza, mais 3 pontos na tabela. Valeu, legal. Se perder, valeu, gente, legal aí, valeu pela luta, tá pela entrega. Não muda nada. Agora pro Vasco muda muito, né? Então vamos aguardar esse clássico aí entre Vasco e Fluminense lá no tapetinho, como diz os botafoguenses, né? Lá no tapetinho, rapaz. E o Fluminense, o Vasco precisando demais da vitória e é o Fluminense perdendo. Poxa, perdeu um clássico, tá? Mas o torcedor não vai ficar chateado, não. Sinceramente, na minha maneira de pensar. Tem um espacinho aqui de comentários. Comente aí se você concorda comigo ou não, torcedor aí do Flusão, tá bom? Até rimou, né, rapaz? Até rimou. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Vamos acompanhar aí esse final de semana esportivo. Claro, na segunda-feira a gente volta aqui no nosso canal pra gente falar de futebol, de esporte e trazer tudo o que vai acontecer no esporte nesse final de semana, no futebol também. E a gente traz tudo pra vocês na segunda-feira a partir do meio-dia, tá bom? Beijo no coração, ó. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, gente. Se inscreve aí no canal que ajuda demais a gente. E não se esqueça de ir lá no sininho de notificações, clica lá ou toca lá e tem lá as opções, toca lá em todas. Para sempre que subir um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma mensagem ou pro teu celular ou então pro teu e-mail, te avisando aí que tem vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Não esqueça também de deixar aquela curtida, de comentar, de compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais. Tá bom? Obrigado. Às 18 horas eu volto com as nossas informações aqui de fechamento desta sexta-feira e também desta semana de informações aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Eu te espero às 18 horas, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Beijão no coração, com a boca ainda machucada, mas um beijo pra você, abraço pra vocês também. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela companhia de sempre. A gente se fala, a gente se vê.